E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. O que a Bíblia declara em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Deus, o autor e consumador da ciência. O Senhor do passado, do presente, do futuro. A única testemunha ocular com autoridade para falar sobre a criação do mundo, a criação da vida, do universo. Porque foi ele que fez, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, então toda a Escritura é inspirada por esse Deus, com essa autoridade. E ela é útil para o quê? Para nos passar uma visão alegórica de como foi a criação, porque não tínhamos entendimento sobre a evolução, uma visão alegórica sobre o dilúvio, sobre a cronologia e a genealogia do homem na Terra. Não, ela é útil para o ensino, para transmitir conhecimento, sabedoria, verdades científicas. Então, nesse podcast, declaramos exatamente as verdades de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão e para a correção na justiça. Útil como guia da ciência. Útil para interpretar a ciência e não o contrário. Não é a ciência que interpreta a palavra de Deus, mas é a Bíblia que guia e interpreta a ciência. Guia seguro, inclusive em ciência. Em ciências, nas suas mais diferentes áreas. E por que podemos fazer essa afirmação tão ousada? Porque os dados evidenciam. Os dados permitem, nos autorizam a fazer essa declaração. Nesse podcast, o podcast 91, falaremos de mais uma grande verdade científica da palavra de Deus, a Bíblia, referendada pelos dados. Lemos na palavra de Deus que a Terra é jovem, o universo é jovem, a vida é jovem. Foram feitos prontos, o que ele ordenou e tudo se fez. Salmos 33:9. O universo, ele soprou com o sopro da sua boca. Vemos também, pela cronologia de Gênesis, Mateus, Lucas, que a vida na Terra é jovem. Vemos também por evidências das galáxias, fotos que temos, dos continentes que se separam, mas ainda se encaixam, pela Eva mitocondrial, o Adão Y, que a vida na Terra é jovem. E temos várias e várias outras evidências. Nesse podcast 91, falaremos sobre o registro fóssil. Já discutimos em outros podcasts, mas vamos detalhar ainda mais. Será que ele mostra milhões e milhões de anos? Ou que ele foi formado no dilúvio bíblico? Você poderia dizer, Marcos, a gente vai no registro fóssil e nós temos um aumento da complexidade, de baixo para cima, dos seres ali registrados. E esse aumento da complexidade, uma grande evidência de que a vida evoluiu ao longo de milhões e milhões de anos, porque temos lá, no começo, pequenos animais marinhos, depois vemos acima os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Olha, Marcos, uma grande evidência de um universo antigo, de uma evolução darwiniana, inclusive. Será? Não, vou mostrar aqui que não. Na realidade, o dilúvio bíblico explica muito melhor o registro fóssil do que os milhões e milhões de anos e a evolução darwiniana. Como? Olha, há grandes e grandes problemas para a evolução no registro fóssil. Eu digo que é a maior pedra no sapato de Darwin. Por exemplo, 75% dos continentes são cobertos por sedimentos
É lama demais. Lama demais. Para milhões e milhões de anos de menos. Continentes cobertos por sedimentos, por lama sedimentada ao longo de milhões e milhões de anos não faz sentido. Somente de uma grande catástrofe global que cobriu esse planeta com lama explicaria 75% desses continentes cobertos por sedimentos. O que temos nesses sedimentos? Bilhões e bilhões e bilhões de fósseis. Estão atolados, abarrotados de fósseis. É muito animal preservado nesses sedimentos. Se fossem milhões e milhões de anos, lento, gradual e sucessivamente, fóssil é muito difícil de formar naturalmente, lenta, gradual e sucessivamente. Temos os decompositores, que decomporiam esses fósseis. Então, não faz sentido ter bilhões e bilhões de fósseis nesses sedimentos. 95% desses fósseis são de animais marinhos, em cima de continentes e pequenos. Pelo modelo do dilúvio, a primeira tsunami que carregou esses primeiros animais. Temos animais modernos juntos com animais pré-históricos, não faz sentido. Há vales de dinossauros com milhares e milhares, milhões e milhões, sopas de ossos depositados nesses sedimentos. Temos camadas com os mesmos fósseis que se propagam ao longo de diversos continentes, mostrando que havia apenas um continente e que essas camadas foram depositadas rapidamente sobre esse mesmo continente que se separou no dilúvio. Fósseis de dinossauros na Antártica, sabia disso? Não faz sentido. Como que tem dinossauro vivendo na Antártica? Dinossauro é réptil, não gosta de frio. Tem registro fóssil debaixo de montes e montanhas, que são comidas pela erosão numa taxa de 4 milímetros por ano. Não deveria estar mais lá. Milhões e milhões de anos já teriam lavado esse registro fóssil várias e várias vezes. Temos um aumento da complexidade, mas as formas transicionais entre essas formas que estão lá não existem. Como é que você vai explicar o registro fóssil? Se aparece um morcego, mas não tem a forma transicional de alguma criatura formando um morcego. Seu precursor falta na camada fóssil. Formas aparecem prontas no registro fóssil, como as libélulas, os dinossauros, os morcegos, sem ancestrais, aparecem prontas. Tem as camadas do registro fóssil com suas superfícies lisas, sem erosão. Tem camadas de sedimentos, rochas sedimentares dobradas, significam que elas foram formadas rapidamente e estavam frescas ainda, maleáveis e elásticas quando foram dobradas. O pior, o registro fóssil pode ser explicado facilmente pelas 6 grandes tsunamis que varreram os continentes durante o dilúvio, no modelo do dilúvio. No final, tudo foi arrastado para fossas submarinas, por exemplo, o Golfo do México. Essa deposição desses animais, como eu descrevi, pode ser explicada pela mobilidade desses animais, a esperteza que eles tiveram em escapar e a sua habilidade de escapar das tsunamis que foram se formando durante o dilúvio e avançando sobre os continentes. Não foi de uma vez só. A densidade dos seus corpos também explica essa deposição. Temos num site da internet, um canal do YouTube, Genesis Apologetics, se você quiser assistir, vários e vários vídeos mostrando como que o dilúvio bíblico explica muito, mas muito, mas muito melhor o registro fóssil do que a evolução darwiniana. Inclusive, um dado muito interessante. O historiador Flavius Joseph relata, um historiador, pessoas tirando pedaços da Arca de Noé e levando como amuletos. Ouviu sobre essa história? Incrível, não é? Fantástico. O registro fóssil, a grande pedra no sapato de Darwin. E uma grande evidência de que um dilúvio global recente explica muito melhor a história desse planeta, inclusive nas suas camadas sedimentares.
uma grande evidência de que a ciência da Bíblia tinha, tem e sempre terá razão. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.